Muito bom, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Hoje fui incumbido de um tema bem leve, tranquilo, chama solteirice. Acho que uma das coisas mais profundas sobre status é que status sempre é algo que tanto as pessoas olham para nós, né, quanto a gente também olha nos outros e fica o tempo todo pensando sobre isso. Nossa vida não gira em torno disso, mas são coisas das quais a gente pensa. Rockefeller era um dos caras que foi, né, um dos mais ricos em algum momento da vida. Ele foi o homem mais rico do mundo. E perguntaram para ele o quanto que era necessário que ele tivesse para que ele tivesse o suficiente e fosse então rico. E a resposta dele foi só um pouquinho a mais. Quer dizer que um pouquinho a mais do que eu tenho hoje é o suficiente, mas eu nunca vou alcançar esse ideal porque vai faltar um pouquinho a mais ainda. E olhando para tudo isso, status me parece muito essa perspectiva de que a gente sempre tem um padrão e sempre tem uma necessidade de ter um pouquinho a mais de passos que a gente poderia e deveria dar. Então, hoje o nosso tema é solteirice. E eu quero ver um texto da Palavra de Deus com vocês, que é 1 Coríntios capítulo 7. Na verdade, tem um texto da Bíblia em que ele fala especificamente sobre isso. Ele fala sobre status, sobre relacionamentos, e ele entra sobre isso. Mas antes da gente falar desse texto, eu queria entrar um pouquinho nessa questão do que é ser completo. Basicamente, em todas as áreas da nossa vida, nós sempre caminhamos sob pressão. E eu quero te ajudar a pensar que status e relacionamento é uma delas só, mas tem várias outras. Então, se você está preocupado com uma, talvez você saia preocupado com várias. Mas calma, o objetivo não é esse. Mas o objetivo é avaliar que, em todas as áreas da sua vida, isso acontece. E se você deixar que elas te dominem, você será pressionado em todas. Por exemplo, você é uma pessoa feliz e serelepe, tranquila, saltitante, que é um estudante. E aí, quando você chega no ensino médio, o que acontece? Alguém te pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu falo, eu nem sabia que eu ia crescer. E o que você vai ser? Eu falei, eu estava pensando de fazer alguma coisa. Talvez administração. Todo mundo tenta administração. Não, então talvez educação física. Isso aqui não consegue administração. Não, eu estou pensando em engenheiro. Engenheiro, todo mundo depois desiste e faz administração. Então, no fim, não tem resposta certa. Mas você tem uma pressão de que você tem que fazer algo. E aí vai para o vestibular, o Enem. E você tem que passar. E a pergunta é, passou? Conseguiu? Minha prima conseguiu passar de primeira. Você não conseguiu? E aí depois você consegue. E você entra na faculdade e fala, quando é que vai se formar? Já se formou? Não se formou? Mas qual que é o passo? Aí você se forma e fala, já está empregado? Está conseguindo já? É bom fazer concurso público. O pessoal diz que dá uma estabilidade boa. Aí você entra no concurso e você tem um próximo passo, e sempre tem um próximo passo. E você pensa, então eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que fazer mais. E alguém sempre vai te perguntar sobre um próximo passo em tudo. Isso acontece em todos os lugares, inclusive no ministério. Acredite, quando pastores conversam com os outros, o pastor chega lá e às vezes não é nem por mais, fala, qual o tamanho da sua igreja? Quantos membros tem e tudo mais? É a pior pergunta do mundo, porque parece sempre uma competição e fala, você tem que ir atrás de algo. Mas isso também acontece, obviamente, na nossa vida adulta. Então, primeiro você mora na casa dos seus pais, se você é totalmente dependente, você não conhece boletos e você é feliz. E aí, então, você começa aos pouquinhos a se tornar independente. Você começa com aquele pequeno trabalhinho que você ganha 500 contos no mês, e você pensa, nossa, aqui é um sonho, porque eu não preciso pagar minhas contas ainda, mas eu tenho 500 no mês. E isso é incrível, você começa a investir na sua vida e pensar, nossa, agora, por que meus pais dizem que é tão difícil? Agora eu já estou conseguindo. E aí você vai morar sozinho, você descobre que é muito mais caro tudo que existe. E você não quer nem tomar água da bica porque está cara, então você não quer mais fazer nada. E olhando para tudo isso, quando você é independente, você não basta você morar sozinho. Você tem que morar sozinho no seu apartamento próprio, na sua casa própria, tendo o seu próprio carro. Então você sempre tem alguma outra pressão. E relacionamentos não é diferente. Se você está solteiro, pergunta, e as guriazinhas? Ou, e os menininhos, como é que vão? E o príncipe encantado, onde é que está? Você fala, não sei. E fala, pois é. E aí, chega nesse ponto então, e a grande questão que eu quero dizer é que a pressão nunca termina. Você vai começar um namoro, e dentro do namoro vai perguntar, e quando é que vai noivar? E quando noiva, quando é que vai casar? E quando casa, e os filhinhos, quando é que vem? E quando vem o primeiro, e o segundo? E o segundo, agora terminou, vai ter um terceiro? E quando vem, é sobre os filhos, e sobre os passos dos filhos. E depois é sobre ser avó. E depois tem uma outra parte, sempre haverá uma próxima pressão e uma próxima preocupação em todas as áreas. A grande questão é qual voz que eu vou escutar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pessoas vão te perguntar coisas que vão te machucar a vida toda. E a gente não tem muito como controlar isso.
A única coisa que a gente tem como controlar é qual vai ser a voz mais importante da nossa vida. Se a voz de Deus e o que Ele espera de nós e a forma que Ele nos vê, ou o que os outros esperam de nós e a forma que os outros nos veem. Nós nunca vamos conseguir agradar os outros. E, infelizmente, a gente pode tentar a vida inteira e a gente nunca vai estar no padrão do que os outros impõem, porque é um padrão inalcançável. Como Rockefeller falava sobre finanças e sobre isso, a gente não vai chegar lá. Mas Deus olha para nós de uma forma diferente e a grande pergunta, minha perspectiva é que você consiga sair daqui avaliando a sua vida e entendendo hoje, aonde eu estou vivendo, como eu estou vivendo, Deus se alegra do que eu estou vivendo ou não? Essa é a pergunta. E não é se existem outras pressões, tem outras perguntas, se quando eu vou visitar minha tia do interior, elas vão me perguntar sobre os namoradinhos ou não, não é sobre isso. Mas tem a ver com Deus que conhece o meu coração e está se alegrando com o momento de vida e o meu status atual. Então, olhando lá para 1 Coríntios capítulo 7, basicamente Paulo, em 1 Coríntios, ele está respondendo várias perguntas que o próprio povo de Corinto tinha feito para ele ao longo de algum tempo anterior. Nós não sabemos quando isso foi, mas a gente sabe pelas viagens de Paulo que em determinado momento ele foi ali alcançando essa região e com isso pessoas foram sendo alcançadas. Por isso que o primeiro versículo de 1 Coríntios 7 fala assim: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque mulher, e assim ele vai continuando, calma, né? Vai continuando todo o contexto sobre isso. Mas ele está respondendo sobre perguntas que eles fizeram. Ele vai respondendo sobre as perguntas sobre um casamento, vai respondendo as perguntas sobre até mesmo o divórcio, e ele responde perguntas sobre ser solteiro, ou celibato, né? Que a gente tem o termo, mas sobre ser solteiro, estar solteiro uma vida toda. Ele vai respondendo perguntas basicamente sobre todas essas áreas. E olhando para isso, a gente não vai ver tudo desse capítulo, mas a gente vai olhar principalmente a partir do versículo 25, que é quando Paulo fala exatamente sobre essa questão dos solteiros. Ou a principal pergunta é: todo cristão deveria casar? Ou todo cristão deveria estar preocupado com isso? É uma boa pergunta e já dá um bom pano para manga. Mas a perspectiva de Paulo não é simplesmente responder com sim ou com não, mas sim ele avaliar cada uma das situações e explicar o que estava acontecendo naquela época, como aquelas pessoas deveriam viver, para que a gente avalie o nosso tempo e a gente avalie como nós devemos viver. Basicamente, ele está dando princípios que são norteadores para qualquer momento da nossa vida, qualquer momento e era que possa existir e que a gente possa avaliar. Por isso, olha comigo então, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 25, pensando nessa resposta, que diz o seguinte, verso 25 diz assim: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas eu dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Olha só. A primeira coisa que Paulo está falando é o seguinte. Jesus, quando estava aqui na terra, ele não falou um mandamento sobre isso. Inclusive, Jesus não teve um relacionamento afetivo. Ele não se casou, ele era solteiro e assim terminou a sua vida. Então, ele não falou sobre isso especificamente. Ele falou sobre uma caminhada cristã, sobre se arrepender, buscar o reino, sobre ter todos esses parâmetros, mas ele não entrou no critério, principalmente, do que é a pessoa ser solteira e como ela lidar com isso. Então, Paulo está dizendo, Jesus não falou sobre isso, mas deixa eu dar o meu parecer. E se a Bíblia é inspirada por Deus, o parecer de Paulo também é inspirado por Deus e, de certa forma, também é a palavra dele para a nossa vida. O que Paulo vai falando são sobre problemas atuais daquela época. O que acontecia naquela época? Essa carta ela foi escrita ali pelo ano 50 e poucos depois de Cristo, então já tinha passado o começo da história da igreja, já estavam caminhando e algumas coisas já tinham acontecido, principalmente a perseguição dos cristãos. Se você amava Jesus, você era perseguido, mas se você amasse Jesus, uma das formas de perseguição não é apenas você ser afetado, mas a sua família ser afetada. E é por isso que Paulo fala, pelos problemas atuais, eu diria que é um bom cuidado para você ter se você vai ter uma família ou não. Por quê? Porque quem estava no governo ali em Roma nessa época era Nero.
E Nero a gente conhece muito bem como um cara que não era muito bem quisto, nem muito bem avaliado pelos judeus. Inclusive, não tem tanta convicção disso de quem colocou fogo em Roma, muitos acreditam que ele ou não, mas a grande questão é que ele tumultuou o suficiente para que houvesse um ambiente bélico naquela região. E principalmente no ano 70, depois houve essa destruição ali de Jerusalém. Essas coisas estavam meio que sendo prenunciadas. Por isso que Paulo está dizendo, nós estamos vivendo tempos difíceis, que se você puder não colocar mais um ponto para se preocupar, não coloca. Olhando para tudo isso, o que Paulo fala, principalmente no seu contexto atual, e sendo ele também alguém solteiro, era: eu passo por perseguições, eu passo por vários dilemas, e para mim, eu não quero colocar outras pessoas nesse mesmo dilema. Ele já está suficientemente difícil só comigo. E ele fala sobre principalmente a questão de permanecer. Quer dizer, havia na igreja primitiva pessoas que já eram casadas. E Paulo, de nenhuma forma, fala, então, se termina esse relacionamento para que não haja um problema. Não, Deus vai preservar e Deus vai cuidar. Então, continua. Se você está solteiro, meu conselho, e ele diz somente um conselho, baseado no que ele está vivendo, continua como você está, para que você não tenha as preocupações que você poderia ter se você mudasse o seu status. Pensando em tudo isso, Paulo está avaliando aquele momento e ele está falando sobre um panorama de como as pessoas deveriam viver. A grande questão é em que momento que você percebe circunstância ao redor. Eu acho péssimo argumento de pessoas que dizem, não quero ter filhos nesse mundo cruel. Fala, cara, se fosse por essa justificativa, tu não tinha nascido. Porque esse mundo já foi tão cruel quanto ele é hoje. Já teve tantas guerras e dificuldades quanto tem hoje. Então, avalie os critérios, mas deixa eu te ajudar a pensar em 3 coisas rapidamente. Primeiro, avaliando exatamente as circunstâncias, eu sou solteiro e eu penso que de alguma forma eu tenho sonho, eu tenho anseio de um casamento. Beleza. E eu preciso avaliar essas 3 coisas de uma forma bem clara. Em primeiro lugar, a piedade. Eu amo a Jesus o suficiente para que ele seja a voz mais importante da minha vida, certo? Então eu quero alguém que ele esteja de acordo. Essa é a questão e esse é o critério mais claro. Quer dizer que se eu amo a Jesus e Jesus é a voz mais importante, então quem ele diz, ou o caráter que ele diz para mim que é a pessoa ideal, é esse que eu tenho que procurar. Quer dizer que eu não posso baixar a barra e nem abandonar esses padrões de alguém que não tem um relacionamento com Jesus, mas esse é o caminhar mais importante. Segundo, disposição. Disposição é você saber que quando você entra num relacionamento, você vai gastar mais dinheiro, tá? Isso é natural. Gasta. Você vai ter menos tempo, tá? Para ti e para todas as coisas que você quer fazer. Você vai ter que mudar hábitos. Você vai ter que aprender a vida de outra pessoa e você vai ter que desfrutar disso também. Tem um custo. Você está disposto a esse custo? É uma avaliação. E é uma avaliação simples e criteriosa para você avaliar. E terceiro, a condição. Eu acho muito doido quando tem, às vezes, pessoas que querem casar, estão namorando e falam, não, a gente vai casar e meus pais vão nos ajudar, porque eu ainda estou estudando e tudo mais. Então, pelos 2, 3 primeiros anos, a gente vai... E assim, o grande dilema é que quando os pais bancam, e quando tu vive uma vida sozinho e que teus pais bancam, eles que escolhem, não tu. E eles vão escolher o que vai acontecer, como vai acontecer, porque eles estão pagando. E o grande dilema de deixar pai e mãe e isso não acontecer plenamente é que fica uma coisa meio estranha no meio de tudo isso. Então, você tem condições para que possa ter um relacionamento. Por isso que nunca é saudável a pessoa com 15, 16 anos, e eu já tive momentos nos meus 15, 16 anos, pensando, essa menina que eu estou apaixonado, eu vou casar com ela. E o grande problema é que você não tem condições de fazer isso ainda. Você precisa se preparar, se organizar de várias formas. Por isso, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, qual o seu anseio para o casamento? Se você tem esse anseio, qual o seu anseio? É uma pressão social, uma pressão de outras pessoas, é simplesmente pelo status, ou é algo realmente que você tem entendido? Não. Eu sinto que isso seria especial para mim, seria algo positivo para mim, e eu gostaria de ter esse relacionamento e eu tenho orado por isso. Olhando um pouco para a minha vida, quando eu fui para o seminário, eu fui estudar, e eu lembro que Deus me falou algo bem claro no meu coração. Ele disse, Samuel, primeiro eu quero te dizer aonde tu vai e depois com quem. E o que eu queria todas as vezes? Deus me disse com quem, depois eu digo se eu quero ir aonde tu quer. E Deus sempre cortava qualquer oportunidade, até que então eu encontrei uma menina, que ela era de Curitiba, a gente fez uma amizade legal, assim, todo o padrão perfeito, todo o checklist que você acha, um namoro ideal, um relacionamento ideal, uma amizade ideal é assim.
com pureza, com cuidado, tudo. A gente começou uma amizade legal, então descobri que ela tinha interesse por mim, eu também por ela, a gente conversou, e a gente conversou no aeroporto, foi romântico e tal, mas nós escolhemos esperar. Tivemos todos os cuidados, critérios, conversamos com todos, conversei com meus pais, eles abençoaram, conversei com os pais dela, abençoaram, estava tudo lindo, tudo perfeito. E no meio de todo esse relacionamento, eu lembro que depois de um mês de namoro, ela terminou comigo. Eu falei, poxa Deus, que sacanagem. Pô, agora que eu fiz tudo certinho. Se eu tivesse feito errado, eu concordava plenamente. O senhor está me exortando, está me ensinando, mas agora eu não entendi. Por quê que deu errado? E eu lembro que nesse término, foi um dos momentos importantes assim para mim, em que eu orei exatamente por Deus, talvez o Senhor não tenha um relacionamento para mim, porque o Senhor me chamou para te servir, eu quero te servir, mas eu não quero estar mais nessa enrascada de entrar num relacionamento que só vai me fazer mal, vai me machucar, vai me ferir. Então, se é para ser isso, eu prefiro ficar sozinho. Estou bem, eu estou melhor sozinho do que mal acompanhado. E eu lembro de orar por isso, mas eu também orava principalmente por isso. Mas Deus, se o Senhor reservar alguém, que eu não sei quem, e eu sei que não precisa ser, pode não ser uma pessoa única, nem nada disso, eu não creio que a tua vontade vai ser específica nesse sentido, mas se o Senhor sabe quem é a pessoa, prepara ela hoje. E eu lembro de, naquele momento, começar a orar pela minha futura esposa, sem saber se a teria e sem saber quem seria, mas estava orando de alguma forma, dizendo, Deus, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, porque eu tentei, e todos os meus critérios, por mais bonitos que fossem, eu achava que ia dar certo, e não deram. Por isso, a primeira questão é avalie as circunstâncias. Avalie as circunstâncias que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento delicado na sua vida, na sua família, e você pensa, eu preciso tratar isso aqui primeiro, para qualquer outro passo. E tudo bem, faz parte, é importante. O texto continua, e a gente vai para o verso 29, ele diz o seguinte, o que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que são felizes, como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. São duras as palavras de Paulo, porque ele estava vivendo um tempo duro. Estava vivendo um tempo difícil. E ele está sendo muito criterioso em tudo isso. E a primeira coisa que ele fala é, o tempo é curto. O tempo é curto porque, principalmente, quando Jesus sobe aos céus, ele diz, em breve eu vou voltar. Então, todos aqueles primeiros apóstolos e, principalmente, aqueles discípulos de Jesus estavam na expectativa de qualquer momento ele estar chegando. Então, por que entrar num relacionamento, se Jesus já está voltando? Qual o passo que eu dou agora nesse processo? Então, eles estavam literalmente com pressa. A segunda coisa é que não deveria se ater às coisas desse mundo, porque a alegria do coração deles não podia estar depositada, seja no cônjuge, nos filhos ou em qualquer outra coisa. Família é mais ou menos o Everest, que quando você sobe, o caminho é só descer, não tem mais nada. Se esse é o fim em si mesmo da nossa vida, se família é o fim da minha vida, é a expectativa que eu tenho, falo, o meu sonho, o maior sonho da minha vida é casar, o maior sonho da minha vida é ter filhos. Quando você chega lá, você descobre que você tem muito pela frente e não vai ter um outro passo que você diga, nossa, agora eu me sinto completo. Não, vai ter outros dilemas, outras dificuldades que você se permite. E no meio de tudo isso, ele não pode ser o alvo final da sua vida. E Paulo falava exatamente sobre tudo isso. Ele fala sobre aquele que casa, ele tem um coração dividido. Olha comigo 1 Coríntios 7, ali o verso 3 até o 5, que diz assim, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. Ou seja, num casamento, relacionamento é para que eu possa cuidar do outro, fazê-lo feliz, agradá-lo e servi-lo, e não simplesmente para que eu possa me agradar. Então, quando você entra num relacionamento, você tem responsabilidades diferentes. O coração está dividido porque, por mais que você tenha sonhos, anseios e tudo mais, agora você coloca uma outra pessoa junto para que você possa ampliar esses sonhos e possa servi-la de uma forma muito mais clara. A plena consagração é exatamente essa perspectiva do celibato, ou desse caminho que Paulo fala ali
no verso 7 e 8, que diz o seguinte, verso 7, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Paulo é bem duro, né, nesse textinho aqui, não é muito leve não, né? Mas ele fala de uma forma diferente de qualquer outra perspectiva. Ele fala que estar solteiro ao longo da minha vida é um dom, como o casamento também se torna um dom. Dom é algo que Deus atribui a nós para que nós sirvamos os outros. Quer dizer que tem muito mais a ver com um propósito do que com o meu status. Se eu fui chamado para ser casado e para ter um relacionamento, quer dizer que Deus quer me usar dentro do meu relacionamento de casamento, como pais depois, ou enfim, como família, para Ele. Se Deus me permite estar solteiro, e talvez me permita ao longo da vida, Deus tem um anseio que eu use nisso o propósito de servi-lo melhor. Qual que é o discurso maior que a gente tem hoje? Eu escuto isso direto, não penso em ter um relacionamento antes dos 35, 40 anos, porque eu quero crescer profissionalmente. E esse não é o caminhar que a Bíblia fala. Ela fala sobre um propósito de servir a Deus. Agora, isso não quer dizer que o trabalho não seja positivo, que não possa servir pessoas através do trabalho, nem nada disso. Só quer dizer sobre um foco e um propósito. E Paulo fala, se eu tenho no meu relacionamento, na minha família, e eu estou ansiando isso, estou construindo, meu coração está dividido, porque eu não vou ter tanto tempo para poder servir ao Senhor, eu vou ter tempo agora para poder servir a minha família. Eu lembro que, até no mesmo ministério, antes de eu começar a namorar a Sofia, todas as noites eu tinha reunião, eu tinha encontro com o discipulado todos os dias, era maravilhoso, toda hora era hora, todo dia era dia, e a gente tinha contato com todo mundo o tempo todo. Depois eu comecei a namorar, esse tempo diminuiu, então eu me tornei pai, e o tempo acabou, e sumiu, que eu nem percebi. E eu lembro que eu ficava agoniado no começo, pegando a Elisa no colo, assim, fazendo ela dormir, e sem dormir durante a noite, falando, meu Deus, eu estou a segunda noite virado, não estou conseguindo fazer nada. E aí eu sempre me sentia assim, eu estou bem mais devagar, eu não consigo ir tão rápido quanto eu ia antes. Mas, olhando para a minha perspectiva de vida hoje, eu percebo que a família me permite ir muito mais longe do que eu já imaginaria chegar. Muito mais longe, alcançar oportunidades, ter relacionamentos, desenvolver realmente as minhas fraquezas nas forças do Senhor, tudo isso Deus me permitiu através da família. Mas é entender que é uma mudança inclusive do foco de quanto eu preciso cuidar. Por conta da família, nós como família tivemos 1 ano e meio cuidando da Elisa no hospital, e isso eu tenho a convicção que era o meu chamado de Deus naquele tempo, para estar cuidando dela durante todo esse período, enquanto ela estava fazendo tratamento de câncer, até que Deus permitisse que ela estivesse melhor, e hoje eu posso ter mais contato com a igreja, o que eu não conseguia ter tanto naquele momento. Mas eu entendo e nós entendemos que Deus vai dando tempo e período para cada uma dessas coisas. A grande pergunta dentro disso, desse texto, é qual que é a missão que Deus te deu? Qual que é o seu dom? Ninguém quer ter dom de solteiro. E não é nem a pergunta hoje. Mas a pergunta é qual a missão que Deus tem te chamado? Sabe qual que é a missão de Paulo? Paulo foi chamado em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, para que ele fosse testemunho entre os gentios, entre os reis e os líderes de Israel. Para que ele aprendesse o que é sofrer pelo nome do Senhor. Cara, eu não sei como é que qual é a melhor frase para cativar uma mulher, mas certamente não é eu vou sofrer pelo Senhor. Quer sofrer comigo? Cara, é um péssimo argumento. E Paulo tinha a convicção de que ele estava fazendo isso pelo Senhor e ele estaria ali. E olhando para tudo isso, qual que é a missão que Deus te chamou? Porque você entender a missão que Deus te chamou é saber que Ele vai suprir as necessidades ao redor disso. Mas qual é a missão que Deus te chamou? Aquele namoro que eu disse que foi tudo bonito, tudo perfeito, menino de Curitiba pensando, e eu lembro que eu questionei tantas vezes, falei, Deus, por que foi tudo tão bonitinho? Outras vezes eu já tinha vacilado, passado algumas etapas e tal, dessa vez foi tudo perfeito, encaixadinho. E eu lembro claramente de Deus mostrando para o meu coração algo muito claro, Samuel, você estava baixando a barra. Você tinha uma barra, eu coloquei essa barra, e esse critério era alguém que amasse ao Senhor, mas alguém que topasse estar contigo no ministério. E essa menina não tinha o sonho do ministério. Ela não estava sonhando estar no ministério, estar aonde
eu gostaria de estar também, ou onde Deus estava me chamando. E eu percebia claramente, eu abaixando a barra e pensando, bom, a gente vai caminhar para casar daqui a um tempo e tudo mais, e tudo bem, talvez eu vou trabalhar e vou servir na igreja, vamos ver o que vai dar. E eu estava abaixando cada vez mais a barra, e Deus deu um basta nisso e disse, Samuel, não foi para isso que eu te chamei. E foi importante, necessário aquela parada, para que eu pudesse avaliar exatamente a mesma frase. Primeiro eu vou te mostrar onde eu quero e depois com quem. E no meio de todo esse processo, depois, alguns meses, alguns anos depois, eu comecei a conversar com a Sofia e eu lembro que teve uma noite em que Deus me confrontou com isso. E a gente não estava namorando ainda, a gente estava só conversando. E eu falei com ela, Sofia, eu preciso falar isso contigo. Deus me chamou para o ministério e eu não sei aonde é. Eu não sei como é, eu não sei de que forma, não sei se você é um missionário, um pastor, eu só sei que Deus me chamou. E eu não posso caminhar com alguém que não sonhe isso e alguém que não queira isso. Porque se não quiser, eu sei que eu vou abaixar a barra. Então, talvez esse é um momento importante para você avaliar. Se você quer essa furada ou não. Mas é um momento de avaliar. E a Sofia compartilhou comigo que exatamente era pelo qual ela estava orando durante muito tempo da vida. Eu quero estar no ministério. Eu quero alguém que ame o ministério. E ali me deu uma convicção de que eu sabia que esse era um critério importante, porque eu tinha convicção dessa missão, mesmo não sabendo exatamente aonde, mas eu tinha convicção da missão, e Deus de alguma forma poderia direcionar isso através de um casamento e um relacionamento. Como eu digo, hoje o meu ministério ele se expandiu muito mais por ter uma família, mas eu entendo que tem tudo a ver com a missão que Deus tem me chamado de servir famílias também, servir em uma igreja, servir outras pessoas a respeito disso. Por isso, qual que é a missão que Deus te deu? Se a missão que Deus tem te dado hoje é ser solteiro e você não sabe ainda o seu próximo status, então avalie isso. Talvez Deus te deu essa missão, esse compasso de você já ser casado, você está namorando, de você estar nesse passo e está tudo certo, que você glorifique a Deus como você está e no que você está caminhando. Se é de ser o solteiro, um celibatário, alguma coisa assim, eu tenho uma convicção muito clara que Deus vai dar todo o necessário a cada dia e vai te dar uma convicção nisso. Então você não precisa ouvir uma profetizada de ninguém, nem precisa, puxa, então chegou nesse momento, então eu já decretei isso. Não se preocupe com isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma convicção que Deus te dá num tempo certo. E se Deus não te deu convicção, saiba que você está num tempo simplesmente de espera. De espera para ter qualquer convicção. E tudo bem, agora, use o tempo de hoje para você cumprir as missões que Deus tem te dado, para você entender o que Deus te chama a fazer da melhor forma, sabendo que Deus vai te usar dessa maneira também, num relacionamento ou não. E olhando para tudo isso, o texto continua no versículo 36. E diz o seguinte: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Paulo sempre puxa o assado para o seu lado, mas o que ele está dizendo é o seguinte: naquela época, e principalmente para o judeu, havia uma desonra muito grande quando as mulheres iam passando uma certa idade e elas não tinham um relacionamento. Principalmente porque quem definia os casamentos eram os pais. Então eram casamentos arranjados, ou seja, o pai já escolhia isso, já tinha o dote preparado para isso, e a partir disso, então, as famílias já estavam conversando. O critério, praticamente, que Paulo está dando é uma liberdade para o cara dizer: se você não se sente preparado para um relacionamento, não casa. Mesmo que teus pais estão te indicando e falando e fazendo uma força, não casa, porque vai ser pior. Bem como, quando ele fala virgem, ele está falando da mulher, mas não que o homem não fosse virgem também, mas é só denotar a mulher, né? E olhando para tudo isso, ele fala também: não casa se você não entende que você foi chamado para isso ou está preparado para isso. Porque é um grande pesadelo casar errado. Olhando para tudo isso, a ideia de controle tem muito a ver, não só com a pessoa que está em um relacionamento de namoro e está passando dos limites, então é melhor que case logo, mas também com alguém que é solteiro e também tinha dificuldades e tinha situações que precisavam ser tratadas. Por isso, esse deveria ser um filtro profundo e um filtro importante. Olhando para tudo isso aqui, o que Paulo está dizendo é: avalie os seus comportamentos.
Porque eu posso ser um solteiro que está passando dos limites e está agindo de uma forma errada. Ou eu posso ser um namorado ou casado que eu também não estou agindo de uma forma correta e coerente. Em todos os estados da minha vida, eu posso estar num padrão que Deus espera de mim ou não. E Paulo, o que ele está dizendo é, não caia na pressão de outras pessoas. Porque uma coisa é bem clara, e a gente sempre fala quando acompanha os noivos. Quando tu casou, não tem que casar errado. Diante de Deus, está casado. E agora, vamos caminhar para que vocês possam servir a Deus e possam continuar, porque Deus odeia o divórcio. Ele dá permissões, tem liberdades, mas Deus odeia o divórcio. Então, avalie se é isso mesmo que você quer. E olhando para tudo isso, avalie os seus comportamentos. Eu botei mais 3 coisas bem claras. Primeiro, clareza. Muitas vezes, jovens de todo tempo, em todos os momentos, em todas as eras, não apresentam clareza do que eles sentem, sejam homens ou mulheres. E agora eu estou no liberdade de fala para poder compartilhar sobre isso, porque existe uma palavrinha chamada defraudação. Defraudação é você demonstrar algo ou fazer parecer algo que não é real, mas de alguma forma você engana alguém sobre um sentimento que não é recíproco. Eu lembro em momentos da minha vida em que eu machuquei meninas porque eu demonstrei de alguma forma um interesse que parecia ter, muito real, muito vívido, ela tinha uma expectativa e de repente eu simplesmente me afastava, tinha outras amizades, outros passos e tal, e ela ficava profundamente chateada porque tinha expectativa sobre isso, mesmo que eu nunca tinha falado, mas eu demonstrava. Mas muito mais vezes eu fui defraudado. Muito mais de meninas que demonstravam falando, pô, então é isso aqui, e não era. A grande questão é ter clareza, se você tem interesse, você demonstra e você coloca o seu interesse. Se você não tem interesse, então não brinque com os sentimentos dos outros. Não brinque com os sentimentos de alguém que talvez pense ou sonhe em ter um relacionamento e daqui a pouco isso não é. E algo bem claro que eu posso te dizer isso sempre vai voltar contra ti em algum momento. Você pode pensar, não, isso acontece com os outros e tal, ou, puxa, às vezes as pessoas se enganam com relação a mim. Um dia vai voltar contra você, um dia vai acontecer contigo isso também. Por isso, seja claro. Nisso eu não digo que meninas têm que estar se atirando em cima dos meninos, nem os meninos também estar se declarando no meio de todo mundo. Mas ser claro se você tem uma clareza sobre isso, então você deixe claro que é realmente um anseio e não simplesmente você está brincando com o sentimento de alguém ou tentando descobrir e tudo mais. Por isso esse é o primeiro passo. Segundo, falta de santidade sempre atrapalha qualquer relacionamento. A falta de santidade de você como solteiro está lutando seja com pornografia, seja com impureza, seja com ficar com outras pessoas, com outros relacionamentos, qualquer coisa disso vai atrapalhar os próximos passos que você vai dar. Porque eu lembro que quando eu orava, Deus, prepara a minha esposa, eu não estava orando, Deus, prepara a minha esposa que ela tem um coração sábio. Eu também estava orando, Deus, prepara a minha esposa porque eu não esteja com outros caras agora e depois eu tenha que lidar com tudo isso no processo da minha vida também. Mas Deus é um Deus misericordioso. E que Ele limpa o nosso coração, Ele restaura como se a gente fosse alguém novo. E eu tenho uma convicção muito clara de todas as experiências passadas que eu tive. Deus tem transformado e transformou para que nós tivéssemos um casamento saudável também. Mas foram coisas que a gente precisou conversar desde o início. Mas existe algo muito claro de que elas têm consequências e eu preciso cuidar. Por isso, avalie como hoje você está. Você, homem, se tem lutas nessa área, tem uma frase que diz assim, primeiro você mata o dragão e depois você conquista a princesa. Se você tem lutas muito grandes na sua vida, primeiro trata elas e depois você vai descobrir com quem. Porque se você levar isso, se você leva o dragão no meio do seu casamento, talvez ele destrua a princesa lá. Essas avaliações são importantes para os dois lados. Por isso, avalie a falta de santidade ou não. Por fim, terceiro, falta de foco. E muitas vezes, tanto homens quanto meninas estão pensando, eu estou numa fase de poder conhecer e ter vários amigos. E parece que ao invés de ser um sniper e focar em uma pessoa, parece que é uma metralhadora e... gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E isso é péssimo. Porque te tira total confiança para com todas essas pessoas, tira credibilidade e principalmente é alguém que não é bem visto diante dos outros também, porque nunca sabe se é realmente genuíno esse relacionamento ou não. Por isso, acho que uma das coisas mais sábias que se tem, e se eu posso dizer, dentre tantas lutas e dificuldades que eu tive junto com a Sophie, foi de que desde o começo do nosso relacionamento, isso ajudou muito a dar certo, foi que a gente foi muito sincero.
quando não estávamos no tempo certo e a gente não teve relacionamento, ou quando a gente estava no tempo certo e a gente tinha mais clareza. Mas teve outras vezes inúmeras que eu errei muito, que eu não deixei claro o que era. E às vezes vale mais você tomar um café com alguém e conversar e falar, isso é real, não é real? Então tá bom, obrigado. Do que você passar às vezes meses e anos se machucando, e Satanás quer que você se machuque o suficiente para você não querer mais estar numa igreja, não querer mais estar no lugar. Por isso, trate, converse, tenha pessoas, referências espirituais, seja um discipulador, uma discipuladora, que você converse, você possa também entender e abrir o seu coração e não simplesmente lidar com ele de uma forma descompassada. Por isso a pergunta é, seus comportamentos têm sido agradáveis a Deus? O que você tem vivido e a forma que você tem vivido está pronta para o status que Deus tem para você também nesses próximos momentos? Por fim, verso 39 a 40 diz assim, a mulher está ligada ao seu marido, enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que ele permaneça no Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo é, eu creio que o que eu estou falando aqui é inspirado pelo próprio Deus. Então, deixa eu dizer, a mulher está ligada ao seu marido, como o marido à sua esposa. E aí, Paulo ele simplesmente coloca quando que essa parte do relacionamento de casamento termina. De uma forma bem clara. Quando a vida de alguém se encerra, na morte. Então tem aquela brincadeira, né, de que fala, puxa Deus, eu acho que eu casei errado. E aí você fala com o conselheiro e fala, eu acho que eu casei errado. E fala, então tá bom, vamos orar para que teu marido morra, para que tu possa casar certo agora. Porque na prática, mais ou menos é isso que eu estou dizendo. Não é a pessoa certa, então qual que é o critério? A Bíblia fala sobre 2 pontos para encerrar um relacionamento. O primeiro é esse, é a morte. E o segundo é quando o outro lado, de alguma forma, macula o leito, né? Ele adultera, ele tem um relacionamento sexual com outra pessoa. Os dois são tristes, são drásticos, são destrutivos, em que o primeiro caminho sempre é o perdão, mas nunca é o anseio. O casamento ele foi feito para ser algo perpétuo. Perpétuo porque é até o final da vida e não eterno. Eterno é algo, a minha salvação é eterna em Cristo, porque ela define daqui para a minha eternidade. Perpétuo é daqui até o final da minha vida, porque na eternidade não estaremos como casados. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Então, é uma situação neste tempo aqui. E olhando para tudo isso, é uma situação ao longo da minha vida. Por isso, avalie o casamento de uma forma muito clara. Avalie por quê? Porque talvez coisas aconteçam ao longo da sua vida e gere isso. Eu quero só entrar nesse critério, mesmo que talvez não seja o ponto de ninguém aqui, mas talvez em algum momento será. Deus tem sempre uma esperança e uma perspectiva, independente do momento de vida que eu tiver. Como solteiro, namorando, noivo, casado, divorciado, viúvo. Em qualquer momento, Deus sempre tem uma esperança, uma perspectiva. E Deus dá a esperança, a perspectiva de um novo relacionamento. Mas isso, alguém que ame o Senhor, que tem os mesmos critérios e que também esteja nessa mesma situação. Talvez esse é um dos pontos mais difíceis, porque é uma das áreas mais difíceis que eu já acompanhei em todo o ministério, foi ver alguém que já foi casado, terminou aquele relacionamento e começar um outro da forma bíblica que deveria ser. Eu, pessoalmente, praticamente nunca acompanhei um casamento que aconteceu da melhor forma possível, como a Bíblia diz. Por isso, tenha muitos critérios, muito cuidado. De forma alguma, meu anseio aqui é que a gente se trave para um relacionamento, se trave agora para qualquer namoro pensando, se der errado, vai ser péssimo e tudo mais. Então é mais ou menos aquele freio de mão puxado dizendo, eu tenho tanto medo de errar que eu também estou com medo de acertar. Então qualquer passo que eu der pode dar errado. E eu posso dizer, e eu queria terminar contando um pouquinho dessa história, quando eu tinha 16, 17 anos, eu lembro que eu tive uma namorada. Eu sonhava em casar com ela, eu dizia para todos, nós vamos casar, já estou apaixonado, já tenho tudo claro, já tenho até o nome dos filhos declarados, já está tudo certo. E, obviamente, 6 meses depois de começar esse relacionamento, a gente terminou. Era uma discussão, um ciúme, a gente tinha passado vários limites, tudo que a gente não deveria ter feito, a gente fez, terminei aquele relacionamento. E eu orei, e eu lembro que eu fiz uma oração bem simples. Eu orei, Deus, se for da tua vontade, mas é da minha, que a próxima menina que eu namorar, ó Senhor, que seja que eu vá casar, eu não preciso mais procurar porque o Senhor vai de alguma forma mostrar. E isso me travou de um jeito, porque eu tinha medo e cuidado de qualquer conversa, de qualquer pensamento que eu pensei, vai que está errado, então não deve ser. E essa menina é pecadora, e não vai dar certo. Falei, eu também sou, né? Mas não vai dar certo.
Não, mas essa menina, puxa, ela não... Então, todas as travas e todos os critérios iam colocados, até que eu lembro de um professor no seminário que ele me aconselhou de uma forma muito clara, ele disse exatamente isso: Samuel, tu está com freio de mão puxado. Esse freio de mão puxado não vem de Deus. Porque tu não está desobedecendo a Deus você conversar com alguém. Você está desobedecendo defraudando. Por isso, calma, relaxa. Talvez não dê certo. Mas se você der todos os passos de conversar com alguém, orar sobre isso, avaliar uma pessoa por vez, uma situação, entendendo tudo isso, Deus vai estar conduzindo. E para mim o mais engraçado é que quando eu soltei o freio de mão, a menina que eu namorei foi essa de Curitiba, que terminou comigo. Então, tudo isso para dizer, Deus não tem compromissos com as nossas promessas. Ele tem compromisso com as promessas dele. Ele não tem compromisso de dizer, Deus, tem que aparecer uma pessoa na minha frente, tem que ser loira. Ah, Deus, eu sonhei com isso e o Senhor tem que fazer assim, porque eu vou saber que é. Deus não tem compromisso com os nossos compromissos ou as nossas promessas. Deus tem compromisso com as promessas dele. E o que ele disse é que ele vai suprir todas as necessidades, ele vai estar com a gente até o final dos tempos e ele vai nos completar de uma forma plena. Ele tem pleno compromisso com as promessas que ele fez. Com as nossas promessas, é só a gente que está se comprometendo. E o que Deus me mostrou de uma forma muito clara é, eu vou ser fiel a ti, mas você tem que ser fiel a mim e tem que confiar. Dê passos de acordo com a palavra, de acordo com o que você tem orado, de acordo com o que você tem entendido. Pessoalmente, quando eu olho cada vez mais as pessoas ao redor, as pessoas estão com mais medo de errar. E esse medo de errar ele é genuíno, porque realmente tem consequências, a gente se machuca. Eu já me machuquei muito na vida, isso acontece. Mas tenha a leveza de orar diante de Deus, de dar os passos que Deus está mostrando, conversar, ser aconselhado com pessoas maduras na fé para entender. Sem pressa, isso é um passo legítimo, isso não é. Eu estou sondando meu coração, estou avaliando. Dê passos, caminhe, ore. E Deus vai dar as convicções necessárias no tempo certo. Por isso eu queria terminar dizendo duas coisas. A primeira, para concluir, você não está em um período de espera. Você está em uma missão que Deus tem te chamado para algo e você precisa estar atento. E quanto mais claro você entender que Deus tem te chamado para algo, você pode servi-lo da melhor maneira possível, melhor. Porque um relacionamento que vier só vai acrescentar. E se não vier, ele não vai precisar entrar porque você está vazio. O segundo ponto é, Deus é quem nos completa. A voz de Deus sobre a nossa vida tem que ser a voz mais importante, porque Ele é quem vai nos completar. E eu posso dizer como alguém que é casado, alguém que é pai e tudo mais, família não completa o seu coração, porque solidão não tem a ver com status, solidão tem a ver com um dilema meu diante do Senhor. Por isso, eu preciso avaliar o meu coração em todas as áreas. Senão não haveria pessoas que são casadas e estão em depressão, e estão pedindo divórcio porque estão se sentindo muito solitárias. Não faz sentido, mas isso não tem a ver com status. Isso tem a ver com uma condição minha, em distância ao Senhor. Por isso, quem me completa é Ele. É Cristo no meu coração agindo a cada dia, e se eu permitir, Ele pode fazer coisas incríveis. Por isso eu queria te convidar a fechar os teus olhos, eu queria orar por você. E aí a gente ir terminando esse nosso tempo também. Se você quiser bater mais papo sobre isso também, sobre tudo isso, tanto pode levar as perguntas ali no dia 21, quanto também a gente está aí para conversar, seja eu, seja a Sophie, seja o Tim, a Dai, seja mais pessoas da liderança também, para que você também não fique guardando situações na sua vida, mas tenha a leveza e a liberdade de saber que Deus tem propósitos na sua vida também. Ora comigo, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor. E porque o Senhor, esse Deus amoroso, conhece o nosso coração e sabe tudo que a gente está passando. Pai, quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que tem áreas da nossa vida que a gente gostaria de não estar no status que a gente está. Talvez são profissionais, talvez são independências, talvez são relacionamentos. No meio de tudo isso, nos ajuda, Pai, a que a Tua voz seja a voz mais clara e mais ouvida na nossa vida. Para que a gente possa escutar o que o Senhor tem a nos dizer, para que a gente possa estar ouvindo a Tua voz e dando passos na Tua direção. E mais do que isso, Deus, que o Senhor possa estar conduzindo o tempo certo de mudança de status ou não, e que a gente tenha as convicções que só o Senhor pode dar em direção a isso. Obrigado, porque o Senhor é um Deus amoroso e um Deus que conhece o coração de cada um. Deus, meu clamor é que o Senhor mostre o coração de cada um nessa noite, que o Senhor é quem completa, o Senhor é quem deixa essa pessoa plena, e que qualquer outro passo só vai acrescentar o que o Senhor já tem feito. É isso que eu quero te pedir e te clamar e te entregar em nome de Jesus. Amém.